É uma alegria estar aqui nesse quadro, que é o Mel de Sobremesa, aqui na casinha da Abelha Feiticeira, onde, quando eu comecei, eu tinha uma proposta, né, de trazer pessoas muito especiais, pessoas que de alguma forma impactaram a minha caminhada para que eu chegasse até aqui, que revelaram mundos, espaços novos. E isso tem acontecido, né, com muita graciosidade. Então chegou no momento de trazer uma das minhas 5 mar. Eu não sei se a Maria sabe, mas eu tenho algumas mulheres muito especiais na minha vida cujo nome tem o prefixo mar, que está relacionado à mãe também, né? Segundo a psicogenealogia evolutiva, enfim, deve ter outras referências. Mas, então, Maria é uma delas, né? Maria Ché. Eu vou contar um pouquinho da minha conexão com a Maria, apresentar um pouquinho para quem está chegando por aqui e não a conhece, qual que é o poder dessa mulher. E aí a gente vai trazer para esse tema tão especial, que é Jurema, né? A árvore ancestral. Então, como a gente pode, de alguma forma, acessar esse poder, né? E reverenciar essa ancestralidade a partir dessa deusa da natureza, que é a Jurema. Oi, Márcia. Márcia tá ali vendo a gente. Paloma. Oba! Que Que honra! legal. Que alegria. Então, a Maria, vamos assim dizer, ela foi, alguns anos atrás, quando me conectei com ela me reapresentou, e eu não sei se ela sabe, a magia dos oráculos, quando ela trouxe no encontro que nós tivemos o Chamayar, que é um oráculo, que é uma transmissão recebida por ela. Oi, oi, oi. E naquele momento eu transitava dentro de um ambiente muito prático na minha vida cotidiana e profissional, um ambiente super assim linear, né, lidando com as coisas do dia a dia, mas buscando uma reconexão com esse espaço íntimo, mais mágico, mais intuitivo, e o espaço da dança, que sempre teve super presente. Então eu fui a Curitiba na época para um evento na época que era, acho que era da Mandala Florestal, ou do Juremar, eu não me lembro bem o que era que a gente estava tramando, e Maria trouxe, então, esse campo dessa sabedoria mais mágica, né? Mais enfeitiçada, essa coisa linda que ela traz com ela. E naquele momento eu me conectei também pela espontaneidade, pela forma tão assim. Tão simples, né, com que ela trazia a sabedoria que ela tinha até então, né, experienciado na vida dela. E aí depois várias conexões, Maria foi da Mandala de Tara, e aí me apaixonei pelas danças da paz, e aí assim seguimos juntas de lá para cá. Maria então como minha mentora dentro desse percurso das danças da paz. E eu, como essa pessoa que me nutro muito de tudo que ela traz, principalmente no que diz respeito às sabedorias do corpo, das orações com o corpo, dos gestos, enfim. E Maria, então, é essa mulher, uma compositora, uma, uma compositora, uma escritora. Então, Maria tem livros publicados, essa feiticeira maravilhosa. Maria, então, tem vários sistemas de danças incríveis. Então, quem não conhece, ela tem as danças do tarô, ela tem, então, as danças da Mandala Florestal, tem o Juremar, é mentora das danças da Paz Universal no Brasil. E eu poderia dizer muitas coisas da minha alegria e da minha gratidão pela presença da Maria na minha vida. E então, muito obrigada por você estar aqui, né? A gente recentemente pôde se ver e foi uma alegria. Bem-vinda. Certificação, passando bastão, né? Passando bastão esses saberes, né? Tão bonitos que nutrem a alma da gente, né? É tão bom quando a gente pode ser veículo de tanta beleza, né? De tanta arte, de tantas pessoas, né? Então, assim, o sentimento de gratidão é o que abre, né? É o que abre os caminhos, né? E que caminhos são esses, né? São caminhos que vêm trazendo a história da humanidade toda, esse acúmulo, né, de experiências boas, ruins, certas, erradas, luminosas, outras nem tanto, né? A gente agora está passando por um período bem difícil, né? Mas tudo isso junto, né, faz com que a gente acesse essa totalidade
que nos faz mais compassivos, né? Porque a gente reconhece as nossas falhas, e isso faz da gente mais humano e mais divinos, porque essa compassividade vai se ampliando e tocando todas as coisas, o coração de todas as coisas, de todos os seres sencientes. Eu já estou achando que de todas as coisas mesmo, que eu ando num barato assim, de conexão geral, sabe? E aqui onde eu estou, que é um lugar muito especial, onde eu estou morando, que é o Parque dos Três Picos, que é uma área de reserva, onde até onça tem. Aí vocês vão ver uma barulheira, mas assim, do lado de lá da estrada tem carro, né? Então, tudo isso convive, né? Então, nessa fusão de experiências que convivem, aparentemente, caoticamente ou contraditoriamente, mas que se a gente tiver um olhar mais amplo, a gente vai entender que é tudo incluído. Integrado. Não faz menos, nem o lugar ser menos, mas mais, né? Essa conversa de hoje era sobre ancestralidade, né? E isso tem a ver também com as inclusões, né? A gente... Tá lindo atrás aí, você tá nesse... qual que é o lugar que você falou, Maria? Desculpa. Eu estou Tá no na Parque boca do dos mato ainda? em frente ao Poço das Borboletas, no Parque dos Três Picos, um lugar cheio de tucanos, cheio de sangues. Tem de tudo aqui, macacos, onças. Que gostoso. Maria, conta um pouquinho para nós, antes da gente entrar assim hoje, né, que tem esse dia, né, que é a Jurema dentro da Mandala Florestal. Eu queria que você pudesse trazer um pouco sobre o teu caminho, assim, até chegar aqui, né, dentro dessa dinâmica que você traz da Mandala Florestal, tem o Juremar. Como que é esse teu caminho até trazer essa transmissão, que é esses sistemas não só de danças, mas os arquétipos, o teu trânsito pelo matriarcado feminino primitivo brasileiro, matriarcado primitivo brasileiro, como é que é isso, assim? Como que a gente chega até aqui na tua história? Eu acho que a gente chega nessa soma, exatamente assim, pensando que a gente vem caminhando na pegada de muitos e muitos e muitos mestres que andaram sobre a Terra antes da gente. E como educadora, eu sigo essas pegadas, vamos dizer assim, né? Então, minha primeira mestra foi minha mãe, né, que me ensinou o tarô. Então, eu comecei bem, porque eu comecei com uma linguagem que é a linguagem simbólica, que é muito ampla. E o tarô, eu chamo de livro da vida, ele me acompanha desde que eu tive contato com isso aos 13 anos, mais ou menos, com a minha mãe. De lá para cá, eu jogava informalmente, eu ficava fascinada com aquelas cartas, com ela mexendo com aquilo, mas sempre tive uma conexão forte com aquilo. Aí tinha umas amigas que pediam para abrir jogo, aí eu abria assim, sem compromisso nenhum, mas era estranho, porque eu conversava muito bem com aquilo, sabe? E aquilo conversava muito bem comigo. E até hoje eu acho fascinante, porque são 78 cartas, que cada vez que você abre, elas se combinam de um jeito. E a linguagem simbólica é uma linguagem aberta. Então, é como se a cada dia ele te contasse uma história diferente. Ele nunca se repetiu. Eu estou com 65 anos. Sabe? Cada vez é uma música, cada vez é uma história. Hoje em dia, acho que eu não preciso mais nem de tarô, porque eu fico lendo tudo, sinais em tudo, o tempo todo. Por isso que eu estou falando que eu estou numa conexão assim que tudo me toca e tudo tem a ver comigo, sabe? E tudo me constitui, né? E a minha é a torcida do Flamengo, vamos combinar, né? Então, eu comecei com tarô. Do tarô, o tarô me levou para uma escola iniciática de quarto caminho, de linha gurdjieffiana. Ali eu conheci muitos buscadores que são meus amigos até hoje. Nós temos relações assim cultivadas ao longo dos anos. Eu gosto muito disso. Eu tenho um ascendente câncer que me faz estabelecer. Eu também. Eu gosto disso, né? Eu gosto desse sentimento de pertencimento, sabe? E aí eu pertenci, então, a essa escola de quarto caminho. E ali começou o meu contato com os movimentos conscientes de Gurdjieff.
Depois, eu entrei em contato com as Danças da Paz Universal, através do instrutor da escola, que era o Laerte Willman, que hoje em dia é o pai do meu filho, não é o meu companheiro, mas é um amigo querido. E o Laerte trouxe, então, as Danças da Paz. Eu acabei, por conta das Danças da Paz, que é uma beleza incrível, uma liberdade muito grande de você se conectar de uma forma artística e devocional, pouco mental, num aspecto de transmissão muito direta, assim, que te atinge no corpo, no coração, assim, muito fortemente, com as diferentes tradições. Então, a gente dançava danças budistas, indígenas, árabes, cristãs, judaicas. E essa liberdade de culto e essa diversidade fez com que eu me apaixonasse furiosamente pelas danças da paz, que estão na minha vida até hoje, né? E as danças da paz, elas foram criadas por um grande mestre sufi chamado Samuel Lewis, que era uma maravilha de figura. Ele era um jardineiro que gostava de conversar com Deus, e ele fazia música de tudo, tudo tinha 2 notas, era uma espécie de Jorge Ben. Uma espécie de Jorge Ben místico, entendeu? E eu me encantei com as danças dele, pela simplicidade e pela profundidade, e de como elas me levavam, me conduziam a um lugar de experiência direta, de estado alterado de consciência, de êxtase místico. E aí eu fui conhecendo outros mestres dentro das danças. Eu conheci Neil Douglas Klotz, que é o mestre de Sadi, que é um grande pesquisador, mas ele não é exatamente só um acadêmico. Ele estudou o aramaico e fez a releitura de todos os textos do Cristo, e muitas releituras. Ele se especializou nas línguas antigas, e eu aprendi muito com ele, muito. Sou muito agradecida de ter tido a sorte nessa vida de ter podido estudar com o Neil tão de perto, com Sadi tão de perto. Também me empenhei nisso, que eu sou dessas, entendeu? Eu encano com o negócio, eu vou para os Estados Unidos, fico não sei quanto tempo lá, não me atracam com aquele negócio, enquanto eu não trago aquilo, não me aproprio daquilo no meu coração, não de apropriar, de colecionar, mas de realmente integrar aquilo em mim, né, no meu ser, eu não sossego, né? Então, foram as danças da paz. Nas danças da paz, eu conheci Prema e Anahata, que são as autoras da Mandala de Tara, que é uma sadhana tibetana tradicional, que elas transformaram numa prática de meditação em movimento incrivelmente bonita, porque a Mandala de Tara, que é a mãe de todos os Budas, né, faz com que dentro da dança a gente crie uma espiral, e de dentro dessa espiral, que é uma espécie de grande útero de vazio luminoso, dali vão se manifestando uma a uma 21 atributos do divino feminino, né? E eu passei muito tempo também com elas, mergulhada na Mandala de Tara, fui pilar da Mandala de Tara no Brasil, né? Formei grupos, acho que em 12 estados. Foi muito bonito, assim, foram 10 anos dedicados à bênção de dançar Tara Verde, e depois Tara Branca, e depois A Tara primeira Vermelha. vez que eu ouvi falar de você foi lá. Foi lá. Eu lembro que foi alguém que falou: as danças da paz com a Maria. Quem é a Maria? Lá foi num retiro da Mandala de Tara. Foi quando eu ouvi primeiro esse nome na minha vida, Maria Axé. E foi essa beleza me preencheu durante muitos e muitos anos. Mas, na paralela, mesmo com as danças da paz e com a Mandala de Tara, tinha uma coisa minha, assim, tinha um bichinho que me ruía por dentro, porque eu sou uma apaixonada por música brasileira, eu sou uma apaixonada por cultura brasileira e pela religiosidade brasileira, que eu acho incrível. Eu acho que aqui a gente tem
a tal da diversidade, que muita gente diz, ah, não, isso é conversa fiada, o brasileiro é racista e tal, não sei o quê. Eu acho até que tem esses aspectos também de racismo, disso, daquilo, mas a diversidade também é um aspecto que existe, né? E aí a gente tem, por exemplo, a Umbanda, que é uma religião totalmente brasileira, a gente tem a capoeira, que é totalmente brasileira. São a nossa herança. E é o que a gente deixa como marca nesse mundo. E é muito bonito do ponto de vista da cultura, né? E da profundidade, da conexão disso. Eu sinto que são, sabe, eu me comovo sempre que eu entro no samba de roda e eu vejo aqueles pés rachados, sabe, daquelas mulheres grandes, bundudas, peitudas, sacudindo, e não tem nada mais sensual do que aquelas mulheres velhas dançando. Toma, né? Vem um negócio. Nossa, eu fico doida com aquilo. Doidinha, doidinha, doidinha. E eu já vinha com essa coceirinha. O que eu fiz? Com a mandala de Tara, que são 21 arquétipos do divino feminino, quando a Prema veio ao Brasil apresentar a mandala aqui, eu já estava trabalhando com o meu grupo nas danças do tarô, que são todas inspiradas nos ritmos brasileiros. E eu resolvi que, então, para homenageá-las, eu ia apresentar danças sagradas brasileiras. Fiz isso e a Prema tomou-se de paixão pelo trabalho das danças do tarô, que, na verdade, é um trabalho bastante profundo mesmo, porque são muitos anos, né, de vivência desses arquétipos no meu corpo. E a Prema já estava estabelecendo uma correspondência entre os arcanos do tarô e os atributos de Tara. E aí ela me convida para ir para o Havaí com ela, fazer um retiro, Tara e o tarô. Uau! E eu quase caí dura, né? Assim, achei o máximo aquilo. E disse sim, e foi um divisor de águas na minha vida, porque aqui brasileiro tem essa coisa, né? Se você vai para os States e faz sucesso lá, então você é legal. Aí sim, aí sim. Aí, então, acho que você é tratado diferenciadamente, né? Sim. E foi muito importante para mim, eu sou muito grata à Prema por ela ter honrado o meu trabalho e dignificado a minha trajetória até ali, numa ousadia, inclusive como fazendo um trabalho autoral, que era uma coisa que era meio execrada, inclusive pelos meus pares aqui, que era como se eu fosse uma louca furiosa, que, aliás, é verdade. Que a gente ama. Sou mesmo, né? Sou audaciosa assim, nesse sentido de que eu não quero ser uma repetição não soma muito. E eu quero ser uma síntese, porque eu também não sou inventora de nada, eu pego um monte de influências, sintetizo isso e respondo isso de uma forma, organizo isso de uma forma poética, né? Que eu gosto. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta, também tudo bem, né? Então, da mandala de Tara, eu comecei também a sentir necessidade de cantar. Eu comecei a trabalhar com grupos de mulheres, com a mandala de Tara, que antes não era, antes era uma coisa mais mista, né? E eu comecei a sentir necessidade de fazer isso em português. Eu senti uma certa dificuldade de traduzir o ensinamento da mandala de Tara dentro de um contexto de budismo tibetano, por exemplo, para mulheres da Maré, com quem eu estava trabalhando. E, por exemplo, com as mulheres do samba de roda da Bahia, ou passeando pelos muitos Brasis. Eu dizia, não, eu estou muito afim de uma forma mais nossa para fazer isso. E aí começou a surgir em mim, comecei a parir, como Si, como Tara, né? Como esse vazio luminoso que nos habita, permitir que ali fosse preenchido por música, poesia, dança. E um trabalho que eu fiz ao longo de 7 anos, mais ou menos, é o tempo que tem de maturação o trabalho da mandala, e que foi feito no ventre de muitas mulheres, né? As danças são de muitas pessoas, as músicas também não são todas minhas,
muita gente participa, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu não me sinto dona das coisas, eu me sinto bem veículo mesmo, eu gosto de ser, me sinto abençoada, assim. O que vem primeiro, Maria, o Juremar ou a mandala? Como é que é essa conexão do Juremar? Primeiro veio o Juremar. O Aham. Juremar nasce de uma mandala de tara que eu fiz no Rio, num lugar onde era um lugar assim de fraternidade branca. E aí, quando terminou uma mandala que a gente fez lá de final de ano, a dona lá do espaço se atracou comigo e dizia: você vai fazer o ritual para a Amazônia, porque nós vamos para lá numa expedição com 50 mulheres, ativar o raio feminino do destemor. Uau, adoro. Isso, Tara, né? A Tara é aquela que apaga os meses, e você traz isso numa linguagem brasileira, porque a gente conhece as danças do tarô, a gente conhece, não sei o que, é você que vai fazer isso. Eu recebi uma mensagem de Lady Amazon, e era tudo assim muito intenso, sabe? Eu fiquei olhando assim para ela, digo, nossa, ela está muito emocionada com a mandala, né? E não achei assim, não dei muita bola, não. Mas o que aconteceu foi que eu saí de lá e nessa noite eu sonhei. Eu tenho uma coisa muito forte com os sonhos. Eu tenho um trabalho de yoga de sonho muito intenso. Eu trabalho muito à noite, em outras dimensões. Faz parte do meu desenvolvimento espiritual isso. E eu não parei mais de sonhar. E eu sonhava com o ritual na Amazônia. E vinha música, e vinha ritual, e vinha dança. E foi uma noite, 2 noites, 3 noites. Na quarto dia eu fui lá na mulher e disse: olha, acho que eu vou fazer isso para vocês levarem lá, porque está vindo muito forte. Ela disse: claro que você vai fazer. Eu sabia. Ela muito animada, que é Eunice de Almeida, o nome dela, que é uma parceira, veio a ser uma parceira importante nessa história toda, porque o Juremar foi um trabalho, então, de encomenda feito por ela para essa expedição. A expedição foi com o ritual feito, eu fiz 12 ritos. E aí ela mexeu, a gente brigou, porque a gente tinha muito engraçado, a gente tinha uma abordagem cultural totalmente diversa, eu e ela. Então ela chegava e me mostrava: agora eu vou lhe mostrar Lady Amazon. Aí aparecia assim aquelas figuras de mestres ascensionados. Eu olhava para aquilo, dava quase um grito: meu Deus, parece um anúncio de Helena Rubinstein, sabe? Eu pegava para ela com a Jurema, aquela índia, uma cabocla, não sei o que, ela disse: cruzes, que horror também. Aí, mas ela respeitava e eu respeitava também, porque tinha uma verdade muito ancorada, tanto nela quanto em mim. Tão sincera com aquilo. Então foi muito interessante. Eu sei que ela abriu o portal do Raio Feminino de Destemor na Amazônia no dia do meu aniversário, sem saber. Um ano depois ela me levou para lá para fazer o trabalho com ela. E teve um momento lindíssimo em que a gente estava fazendo limpezas nas pessoas, eu de um lado, ela do outro, as pessoas no centro, e de repente se fez um arco-íris entre eu e ela. Foi a coisa mais linda assim, que você possa imaginar. As pessoas fotografaram, todo mundo ficou super emocionado, né? E eu acho que realmente foi uma cura muito grande, vencendo mais uma vez muitos preconceitos, tanto em mim quanto nela, sabe? E o Juremar, então, se instalou no meu coração para sempre. E aí o que aconteceu depois foi que um dia eu estava fazendo um Pai Nosso em aramaico, que é um trabalho do mestre Sadi, lá em Pernambuco. Estava dando um retiro de Pai Nosso em aramaico. E isso foi numa sexta-feira, eu estava com o livro do Juremar que eu já tinha escrito, e uma moça comprou o livro. E no dia seguinte, no sábado de manhã, ela disse: olha, comprei seu livro, virei à noite lendo o livro, e você precisa conhecer Mãe Lúcia de Almedeuá. Eu digo: sim, quem é e tal? A Mãe Lúcia de Almedeuá, ela é do candomblé, ela foi iniciada por Mãe Estela de Oxóssi, e ela é a mestra juremeira mais poderosa da Paraíba, e você precisa conhecê-la.
Eu falei, ok, então, por favor, liga para ela, vê se ela pode me receber. Se ela puder, eu vou lá. Amanhã eu tomo um ônibus e vou para lá. E assim foi. Ela ligou para mim. Eu cheguei numa Lúcia, a mãe Lúcia disse, até que enfim, gostei. A mãe Lúcia é toda assim, sabe? Toda doida, exagerada, é muito, muito linda, sabe? Eu tenho um amor profundo por essa mestra, uma grande mestra. E ela recebe um monte de entidades, espíritos. E lá pelas tantas você já não sabe com quem você está falando, se é com a mãe Lúcia, se é com a entidade, com quem que é esse negócio. E ela é uma outra louca, varrida, maravilhosa, sabe? E muito, muito boa, muito compassiva, muito boa pessoa. Uma mulher que já viveu de tudo, já fez coisa boa, já fez coisa ruim, aprendeu com isso. E hoje em dia ela é um poço de sabedoria. E aí ela disse, minha filha, você está fazendo um trabalho muito forte para mulheres contemporâneas, seu trabalho já está reverberando e você precisa se iniciar para ter as bênçãos da Jurema. Falei, ok, tá bem. Só que eu não entendia muito bem o que era isso. Eu tenho que dar um bori, que é aquela coisa de fica, interna, aí mata bicho. Aí eu já tive um ataque, que tinha um negócio de matar bicho na minha cabeça, eu já fiquei griladíssima com aquilo. Mas depois teve um momento lindo, que aí tira aquela coisa toda, te leva para um bosque de juremas, e as mulheres começam a te dar banho de cheiro e a cantar os contos da Jurema, a lua cheia, um negócio assim inesquecível. E aí começa a festa, que dura uma noite inteira, com você dançando, com atabaques, muitos tambores, e ela recebeu uma entidade atrás da outra, uma entidade atrás da outra, e pombagira, e boiadeiro, e não sei quem, não sei mais o que lá, e uma maluquice assim, maravilhosa. E eu já estava doida, porque muito, muito tambor também já te deixa num estado também alterado, eu já tenho um pé nessa coisa, eu começo a dançar, eu vou ficando tomada, né? E aí, de repente, baixa nela um caboclo pena branca, me segura e me joga numa cama de Jurema, que é uma árvore que tem espinhos. Então, você cai ali, aquilo te entra, né? E aí eles dizem Juremou, agora é Juremou. Experiência. E aí você cai ali e nunca mais se mexe, né? Porque tem espinho, né? E aí você fica ali até o dia seguinte. Aí muitas comidas, muitas celebrações. É bonita a festa. E aí juremei, mas eu não tinha entendido ainda o que estava acontecendo, sabe? Não tinha entendido a dimensão daquilo. Eu fui indo, sabe? Aquela coisa assim. E aí eu fui conversar com ela, eu digo, mãe Lúcia, tem um problema, eu não recebo santo nenhum. Aqui não baixa santo. Se baixar, beleza, mas eu não vou fazer uma interpretação dos santos que baixou, da Jurema que bate. Como é que é isso? Como é que eu vou ser uma madrinha de Jurema se eu não tenho essa coisa da incorporação, né? Não, amor, você recebe energias. Eu digo, tá, eu corporifico energias, eu tenho até um bom treinamento, né? Porque no sufismo a gente manifesta os 99 atributos do divino. Em Tara a gente manifesta as qualidades de Tara, os atributos de Tara. Mas é tudo incorporação consciente. Aí ela olha para mim e diz assim, então, a Jurema é sua, você faz o que você quiser na sua Jurema, tem minha bênção, aproveita e me batiza nesse Juremar. Olha que lindo. A abertura dessa mulher é uma coisa assim espetacular, entendeu? Espetacular. E assim foi, a gente fez uma festa bonita na Paraíba, num lugar chamado, como é que era o nome? Meu Deus, Jardim Alforria, um nome até muito significativo. E lá ela virou Araci, do nosso Juremar Iaci Uaruá, que é a mãe da luz. E aí você, então, você batiza ela, então, no Juremar. Coisa linda. E ela me batizou, eu batizei ela, foi muito bonito. E a partir daí, foi muito incrível, porque até os índios me reconhecem, eles não tomam da minha Jurema.
Porque o índio só toma Jurema feita por homem, né? Uhum. Então, você tem, assim, uma Jurema tradicional dos índios, que eu brigo também com eles me ouvem, assim, meio desconfiados, mas ouvem. Eu digo, olha, essa tradição para você, não, porque na nossa ancestralidade só os homens que fazem. Eu digo, tá, mas essa ancestralidade de vocês é muito recente, porque antes do descobrimento eram as mulheres que faziam essas coisas também. Então, essa ancestralidade de vocês não está muito ancestral, não. Aí eu fico beliscando assim um pouco, né? Cutucando um pouco. E eles me respeitam muito, não tomam da minha Jurema, mas me respeitam. Como uma mestra de uma Jurema de catimbó, que eles respeitam também, porque eles têm um pouco de medo do catimbó. O catimbó é bruxaria, né? O catimbó é a Jurema de chão. Você tem basicamente 3 tipos de Jurema. A Jurema tradicional dos índios, uma Jurema de mesa, que é a Jurema da Umbanda, e a Jurema do catimbó, que é feita no chão, na terra, tá? Que é onde eu sou iniciada pela mãe Lúcia. Quando a gente está falando aqui da Jurema, né? Vamos agora trazer o nosso. Entrar nessa história. É, isso, né? O que de fato a gente está falando, né? Quando a gente traz a árvore, né? Mas a gente está falando também de um ambiente de qualidades, a gente está falando, né? Como é que é essa energia da Jurema? Do que a gente está falando? A Jurema é uma coisa vasta como o tarô, tá? Então, a Jurema é o lugar onde os índios enterram os pajés, os homens e as mulheres de sabedoria de uma tribo. No lugar onde se enterram essas pessoas, se planta uma árvore da família das acácias, conhecida como Jurema preta ou Mimosa hostilis. Aliás, eu adoro esse nome dela. Mimosa hostilis. Adoro também. Porque são os espinhos, né? Ela tem muitos espinhos. Ela é um ambiente onde as cobras gostam muito de estar. Ela é um lugar onde reza a lenda que Maria, José e Jesus Cristo, fugindo da perseguição de Herodes, que ia matar as criancinhas, onde Maria se escondeu com o menino Jesus, que disse que no contato do corpo do menino Jesus com a Jurema, ela ficou sagrada. Tá? São muitas lendas, tá? São muitas lendas, muitas histórias, de muitas tradições diferentes. Isso é que é bonito. Porque aí é que entra o nosso caldeirão cultural, esse molho brasileirinho que tem na Jurema, que eu adoro de paixão. Então, você tem o seguinte, você tem o toré dos índios, dentro da Jurema, né, que é a raiz. Né? Aí você tem essa influência do cristianismo com a chegada dos colonizadores, vem essa história que se instala. Aí você tem nos quilombos, principalmente lá no quilombo de Palmares, os índios se encontram com os negros. E como a sacralidade indígena também coincide com os orixás, que são todos forças da natureza, né? O divino está na natureza, isso se mistura ali e conversa. E você vai ver a influência dos negros nas tribos indígenas. Inclusive você vai ver, inclusive na pele, eles se misturaram mesmo. Tem uns índios que não são mais tão índios, são caboclos. Caboclo é isso, né? É uma mistureba, né? Vamos combinar, de negro com índio, com branco. Né? Com os colonizadores vieram também degredados, e no meio desses degredados, bruxas. Então, você tem bruxaria ibérica vindo também, principalmente ali de Espanha, Portugal, chegando aqui e se misturando nessa confusão da Jurema. Você tem influências cabalísticas, as magias de cabala, do ocultismo, que também vinha nessa confusão ali dos europeus chegando. Então, a Jurema é essa mistureba maravilhosa. E hoje em dia, depois de muita ayahuasca, muitos grupos neo-xamânicos, né, e psicodelismos, e não sei mais o quê, porque a Jurema também é uma bebida. Né? Dessa árvore que se planta onde se enterram os ancestrais, se faz uma bebida das cascas dessa árvore
e das raízes dessa árvore, mistura-se isso e prepara-se uma beberragem que dizem que tem mais DMT do que a ayahuasca. Só que o princípio masculino se perdeu no tempo. Então, a Jurema ficou uma coisa essencialmente feminina. Ou seja, ela tem o DMT, mas ela não dá aquele baratão, porque não tem a substância que, como é que eu vou te dizer assim, que nubla as defesas do ego. Porque para você tomar ayahuasca e viajar, tem um fator que eu acho que é o cipó, o jagube que dá, que faz com que as tuas defesas baixem. E aí você viaja. A Jurema não tem esse elemento, tá? Então, a Jurema dá basicamente o seguinte, para mim, ela me faz mais presente, eu fico muito atenta, muito alerta, muito detalhista, tudo ganha um brilho bonito, sabe? Mas é o que é, mais presente. Ela é ligeiramente afrodisíaca, me dá um prazer, assim, muito... O estar no corpo é muito bom, não dá vontade de dançar, dá vontade de cantar. E ela induz sonho. E aí, através do sonho, que já era uma coisa com a qual eu tinha muita conexão, e com a Jurema, então, aí eu virei uma sonhadora de marca maior. E nos sonhos eu faço curas, eu vou a lugares, eu estou com pessoas, eu recebo ensinamentos, eu leio livros, eu vou a bibliotecas, é muito incrível. É muito incrível. Essa é a minha experiência com a Jurema. Ela é também uma índia metafísica, uma cabocla de pena, que também não é uma índia, porque a história, a lenda ela é um bebê que foi abandonada na floresta e que é encontrada pelo cacique Tupinambá, que Homem-Lua que a recebe como uma mãe, e ensina para ela todos os segredos da floresta. Olha que coisa linda. Então, eu acho a energia de Jurema, eu acho muito parecida com a de Tara Verde. Muito parecida para mim. Tá? E eu digo que ela é uma guia na selva da alma. Isso é Jurema para mim. E a cada dia que passa, ela foi me arrebatando mais e mais e mais. E hoje em dia eu me sinto extremamente abençoada por ela, sabe? Por essa conexão. E ela me trouxe uma coisa muito apropriada para esse momento da vida da gente, né? Bem-vindo ao fim do mundo, né? E esse momento onde a gente, então, vai cada vez mais aprendendo a aprender com humildade com todos os seres vivos que estão à nossa volta. Eu saí do Rio, vim morar nesse lugar incrível. E é isso, esse ensinamento está muito vivo para mim. Aqui, assim, o tempo todo. Né? Você trouxe agora há pouco, né, na nossa conversa, isso, sobre a questão da ancestralidade, como esse caldo de experiências boas, ruins, enfim, que vão, né, trazendo essa composição daquilo que a gente é, mas também se colocou como uma síntese, né, como um espaço aberto, então, para reverenciar a ancestralidade, mas também para trazer diferente, para trazer novo, para trazer conectado ao momento presente. E daí eu queria puxar isso, assim, como que todo esse ambiente sincrético, mágico, com tantas informações maravilhosas da Jurema, pode nos apoiar justo para fazer essa conexão daquilo que é ancestral e daquilo que também é o espaço aberto. Assim, como que a gente pode tomar a Jurema para si, essa energia, e nos apoiar, para que isso nos apoie no nosso caminhar? Eu acho que a gente vem de uma cultura que separa tudo, né? Tudo muito separadinho. Isso é muito, muito bom, isso aqui é muito, muito ruim, você precisa se livrar disso, você precisa de não sei o quê, né? Você tem que não sei o que lá, você tem... É tudo muito, assim, muito esquemático e organizado. E, na verdade, quando você vive na natureza e observa a natureza, você vai ver que existe uma ordem, sim, mas que tem uma organicidade, é uma ordem muito natural e complementar. E que nem tudo é bonitinho, não.
né? A gente tem uma cadeia alimentar, a gente tem a vida, morte e vida é real, né? Totalmente real. E a gente tem primeiro que a gente tem muito medo da morte também, culturalmente a gente tem uma dificuldade imensa com isso, né? Então, quando você começa a ficar mais tempo observando e aprendendo com a natureza, você começa a integrar um pouco mais. Quando eu falo em síntese, eu acho que talvez eu esteja falando em integração. Ou seja, não adianta eu querer me livrar da dor, porque ela vai acontecer. Não adianta eu querer me livrar da morte, porque ela faz parte. Então, eu posso dimensionar isso, e aí eu acho que a arte é maravilhosa, porque ela dimensiona isso com grandeza e sem regras, que eu acho que é o que precisa, né? Eu acho que é grandioso demais para eu poder fazer. Eu consigo fazer algumas sínteses, mas eu mesma me acho múltipla demais para poder dizer o que eu sou, né? Só isso, só aquilo. Cada um de nós, você, né? Se a gente pegar, então, a trajetória da pessoa mais besta do mundo, é um roteiro de filme. Dá para fazer arte, muita arte, dá, com certeza. Verdade. Se pega aquela velhinha que está lá, não sei aonde, que teve uma vidinha modesta, simplesinha, bota uma lupa na vida dela. Você vai ver quanta poesia tem ali. Tem muita poesia, muita dança, muito encantamento. Quanta sabedoria tem ali. É uma loucura, né? Então, esse olhar reverente para tudo que é vivo, esse olhar reverente para a vida e para a morte, eu acho que dimensiona a vida de uma maneira mais saborosa, sabe? A mim me interessa mais do que o bom comportamento ou o bom mocismo. Não sei. Ou a moral dos filmes. Eu acho lindo isso, eles colocam. Mesmo as regras religiosas, não sei o que, não me interessam muito mais. Sim. Tá? E é lindo, né? Porque nos coloca nesse lugar de acolher e integrar tudo como é, né? Não, é isso, não é o bonito, o feio, né? São as duas, são os vários polos pertencentes a uma manifestação integrada. Isso. Aí você começa a resgatar uma capacidade de se abismar, de se maravilhar, né? Com a vida, com cada encontro, com cada pessoa, né? Fica tudo muito rico. Que lindo. Então, o Juremar me trouxe isso. E hoje é dia da Jurema, é isso? Na mandala, hoje é o dia, dentro dos... Hoje é o dia da árvore ancestral, porque assim, eram 22 arquétipos a mandala florestal. Mas aí eu comecei a me empolgar com o negócio e começaram a aparecer mais aspectos, claro, sempre. Os atributos divinos no sufismo são 99. E é pouco, a gente já descobre os outros. Já vai mais, tem 101. São muitos aspectos, né? Muitas faces. E como é bonito você poder botar uma lente em cada um e aprender com aquela face. Né? São aspectos seus. Então, eu descobri que todo lugar na Terra é um Juremar. Porque em todo lugar na Terra você vai ter ossos enterrados, você vai ter plantas que morreram ali, você vai ter plantas, bichos, gente. Tudo isso é a Terra. Né? Tudo isso é a Terra. Todo lugar na Terra é um Juremar. E toda pessoa é um mar de juremas. Né? Então, a gente se conecta com essa ancestralidade simplesmente reconhecendo que a gente vem de muito longe. Uma das coisas mais fortes, a primeira vez que eu fui à Índia, primeira e última, mas eu fiquei um tempo lá, mas uma das coisas mais fortes assim, da minha experiência de estar na Índia, e eu digo que eu não quero nem voltar, mas existe antes e depois da Índia, para mim. Porque na Índia eu descobri como a gente é velho. Como aquilo vem de muito longe, é milenar. Lá em Juremar. O Juremar lá também.
E aí, esse Juremar que eu faço, que é o Juremar Yaci-Uaruá, Yaci-Uaruá é o Lago do Espelho da Lua, porque eu resolvi, caiu no meu colo, quando a Eunice me encomendou o trabalho do Raio Feminino do Destemor, caiu no meu colo uma pesquisa enorme, onde eu tive que reconhecer que, antes do descobrimento, existiu aqui um matriarcado. Aí vem uma mudança na mitologia indígena, que é o mito de Jurupari, que vai marcar o tempo do Quiriri, que é o tempo da tristeza e do silêncio das mulheres, que é um mito que diz que a Seuci deu à luz, comeu do fruto da árvore proibida, já vi essa história antes em algum lugar, e aí ela engravidou, e aí ela dá à luz ao filho do sol, que é um ser louro, adulto, entendeu? Adoro essa história. Que vem trazendo, ele é uma mistura assim, de Jesus Cristo com Moisés, porque ele é o legislador também. E a lei é a seguinte: as mulheres passam a ser propriedade dos maridos, as mulheres não participam mais dos ritos, não cantam, não dançam, e falar nem pensar sem permissão do marido, porque elas falam demais. A história é essa. E aí várias mulheres não gostaram muito dessa lei, passaram a mão nas suas filhas, fugiram, e essas são as que a gente conhece como uma lenda das Amazonas, mas elas existiram. E as Amazonas, então, é o primeiro movimento de resistência feminista, né? Pré-descobrimento aqui no Brasil. E tem registros dos navegadores espanhóis que subiam pelo Amazonas em busca do famoso Eldorado, em busca de prata, pedras preciosas, ouro e coisas que tais, de passarem pelo território delas e serem godunhados por ela. Então, tem relatos assim ao rei Carlos, engraçadíssimos. Assim. Elas eram uma espécie de comunistas comedoras de criancinhas. Entendeu? Então, tem umas histórias assim, que elas tinham 2 metros de altura e eram muito membrudas, e por isso que eles levaram uma coça, entendeu? E eu gosto dessa história, eu fico contando e recontando essa história, porque hoje a gente tem essa história das constelações e a gente sabe que a gente traz registros no corpo da gente, memórias muito antigas, não é? Sabe o que eu estou com vontade de fazer? Então, eu ia te perguntar, fala, o que você está com vontade de fazer? É porque aqui onde eu moro tem uma das 3 árvores mais antigas do Brasil. É uma coisa lindíssima, um jequitibá rosa, que é uma das cartas da mandala. Eu fui lá, fotografei e trouxe as mulheres da maré que estão por cima das árvores. É uma carta linda. É a carta do dia de hoje, do dia 29. Sim. E essa árvore ancestral tem 1.200 anos. Você acredita nisso? É aí perto de onde você está? É aqui, nesse mesmo parque onde eu moro. Uma árvore lindíssima. E aí eu fiz uma música e eu queria cantar. Lindo. Isso que eu ia pedir, ia dizer, temos música, né? Então, eu vai ser uma gravei ela, delícia. sabe? Eu fui gravar lá com meus filhos e com meu neto, que aí o meu neto mexeu na melodia e ficou mais bonita ainda. Mas eu fui botar assim a fitinha e eu achei que ficava mais legal se eu tocasse ela no tambor, sabe? Toca, vai ser uma... Faz uma invocação. E eu vou pedir para vocês entrarem nessa onda comigo, de que vocês são essa árvore ancestral. Cada um de nós é uma mulher árvore. Mas a gente também está em frente a essa árvore imensa. Essa árvore tem um ecossistema nela. Tudo. Pássaros, insetos, plantas. Ela é um verdadeiro refúgio para muitos seres. Eu vou cantar assim.
árvore frondosa, quanta beleza, chuva de folhas dançam no vento, sussurros e memórias no tempo, marcas e mistérios dos ancestrais. À minha esquerda está minha mãe, a mãe da mãe da mãe, e à direita meu pai, meu avô, pai, pai, pai. Olho para cima e vejo eco de sistemas, pássaros, plantas, flores, insetos, mundos, poemas. Pessoa, árvore, sou, de raízes profundas, da escuridão da terra, cresço em direção à luz. Da escuridão da terra, cresço em direção à luz. Copa, coroa, contra o céu azul. Copa, coroa, contra o céu azul. Árvore frondosa, quanta beleza, chuva de folhas dançam no vento, sussurros e memórias no tempo, marcas e mistérios dos ancestrais. Ai, que linda! Que honra, Maria, que honra escutar, que eu sei que saindo do forno agora, uma gratidão. Muito bom, eu acho que ela, inclusive, a melodia nem é exatamente essa, porque a gente andou modificando na segunda, mas eu ainda não consegui me apropriar das mudanças, sabe? Aquela coisa. Um presente para todos nós que estivemos aqui, Ela é um muito presente. bonita, muito bonita. E ela é uma prática, na verdade, é uma prática dançada, inspirada um pouco nas visualizações de Vajrasattva, né? Que vai trazendo essa coisa da linhagem materna, da linhagem paterna, e que quando a gente vai para cima, a gente traz e corporifica a linhagem dos mestres, visíveis e invisíveis, para que a gente possa caminhar sobre a Terra com compaixão e sabedoria, né? E você vai estar no fim de semana, então é esse final de semana que vai ter o Festival da Deusa, como é que é? No dia 4 eu vou fazer um trabalho com um dos arquétipos do baralho, que é Ierê, o movimento da água. E esse movimento da água é aquele que alisa as pedras ficam todas lisinhas, arredondadas, né? Essa coisa do movimento da água do rio. Então, Ierê ensina para a gente a deixar as mágoas. Ierê, Ierê me ensina. É tão linda. Movendo. Né? Então, ela ensina para a gente isso, a deixar o passado no passado e modificar as marcas que a gente tem no presente, ressignificando, né? Transformando aquilo que foi dor em aprendizado, em sabedoria, em compaixão. E fazendo com que a gente avance, porque a natureza do cosmos é desenvolvimento. Se a gente não atrapalhar, a gente chega no oceano infinito, né? No oceano de amor, no oceano de luz, que é a natureza primordial da gente, né? Que é a nossa natureza essencial, que é essa coisa enorme, vastíssima, que o Juremar mostra, que o Juremar traz. Quanto mais presente a gente fica, e a Jurema me ajuda a ficar presente, mais eu descubro o infinito. Então, esse é dia 4. Dia 4 no Festival da Deusa. A gente vai trabalhar esse refinamento emocional. Então, a gente vai ouvir as coisas que a gente tem como registro, cada um vou propor algumas dinâmicas, algumas práticas de meditação, para a gente se conectar com coisas que estão velhas, que não têm ajudado, que a gente quer se livrar disso. E vamos pedir ajuda desse arquétipo de Ierê para levar isso fluindo e dançando para um oceano de luz onde tudo se dissolve e se amplia e se transforma em sabedoria, em amorosidade, em beleza. Então,
O Festival da Deusa é um evento importante, porque muitas mulheres que não têm ainda um caminho espiritual, muitas mulheres que estão começando a se descobrir, se conectam com o Festival da Deusa. Então, assim, é importante que a gente valorize isso. A Cacau faz um esforço enorme para manter o festival todo ano. Esse ano é online, tem que ser, né? Mas eu espero poder fazer do encontro um encontro mais interativo, onde as pessoas possam estar se trabalhando. É uma oficina de 3 horas de refinamento emocional. Eu acho que é uma coisa... Não sei se vocês viram uma live do Dalai Lama recente, que ele fala da necessidade da educação do coração. Como a gente está precisando disso, né? Refinar, porque a gente está apanhando muito, né? Como que a gente precisa fazer as coisas ficarem um pouco mais amorosas. Não é zona de conforto, não, muito pelo contrário. Mas é uma zona de magia, é um pouco se apoderar da magia da gente, e as mulheres são boas e craques nisso. Em transformar as coisas em amor. O amor transforma. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Não tem essa história? Tem. E é verdade, né? Quando a gente gosta muito, às vezes a gente tem um negócio que já está todo caquerado, mas a gente gosta tanto daquilo que a gente prefere o caqueradinho, não é assim? Então, eu acho que o amor tem essa qualidade, ele vai embelezando, ele vai fazendo como a água, né? Ela vai arredondando as pedras e vai fazendo aquilo ficar lisinho. Esse refinamento é lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem gente dizendo aqui que tá mesmo linda a última live do Dalai Lama. A gente poderia passar horas aqui conversando, né? Assim, se nutrindo de toda essa sabedoria que a Maria traz, essas histórias, experiências mágicas, magníficas. A gente tem. Eu estou me sentindo muito honrada de poder estar falando um pouco dessa minha caminhada com vocês, né? De ter gente interessada aqui. Eu agradeço muito a atenção de todo mundo. E aí, quem quiser pode seguir a Maria nas redes, né? Então tem o perfil dela aqui. Ela também tem o Instituto Si. A Maria faz um trabalho lindo, assim, de ativismo com as mulheres da Maré. Então a Maria é uma mulher assim que Agora tem. nem estou mais fazendo, já fiz, né? Agora eu estou mais aqui. Estou no mar. Trazer, né? Estou criando um negócio legal que vai servir para vocês também. No ano que vem, eu acho que vai começar a circular isso. A gente está num processo de estruturar a Escola Invisível. Que lindo. São sabedorias de todas as tradições. É um Juremar online. Online. Que lindo! E com certeza vai ser uma mensagem muito linda de espalhar e que eu vou, se a gente puder e tiver a oportunidade, eu vou querer que a gente fale mais disso, né, num outro momento, quando isso estiver mais já manifestado. Quero você nessa parceria. Eu quero você nessa parceria. Estamos juntos sempre. Vocês, que tem muitas mulheres de sabedoria aqui que eu honro muito. Tem. A Marisa. Olha a Marisa, quanto tempo, Marisa. Um beijo. Maria, muito obrigada, Karina. Obrigada, Karina. Quantos seres maravilhosos. Sim, eu sou muito grata e muito honrada de ter tantas mulheres incríveis, assim, que permearam o meu trânsito, o meu caminho. Então, um beijo grande para todos. Muito obrigada, Maria. Seguimos juntas e conectadas. Adorei estar aqui. E avisa quando a música estiver nas redes para a gente ajudar a espalhar também. Tá bem? Tá. Eu acho que eu vou ver se eu faço um vídeo com a gravação. Isso. Vou ver se e aí eu boto o Jequitibá. Acho que eu vou lá filmar esse Jequitibá para vocês curtirem. Esse Jequitibá inacreditável. Um beijo, meu amor. Um beijo a todo mundo que esteve com a gente. A Márcia, a Paloma, a Bruna, a Ina. Tem tantas pessoas que passaram por aqui maravilhosas. Um beijo grande e seguimos conectados. Um beijão. Obrigada, Maria. Obrigada pelo convite. Muito honrada mesmo. Querida.